eu sou a Patrícia Guedert, bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, aperte o sininho para receber notificações de novos vídeos e me siga lá no Instagram, @PatriciaGuedertCrochê. E eu vou fazer essa base redonda de forma descomplicada e com fechamento invisível, tá? Essa técnica você poderá utilizar com base para vários trabalhos em crochê, como fundo de bolsas, cestos, tapetes e muito mais. Você poderá fazer a sua base também do tamanho que você desejar, tá? Eu trabalhei também as alcinhas, ó, de cada ponto as alcinhas de trás, onde deu esse efeito aqui. Ficou lindo, né? Vamos fazer? Para fazer essa base circular, eu vou utilizar o fio Barroco Max Color 6, ele é 100% algodão, a cor é 3390 rosa quartzo. E vou utilizar a agulha 3,5 milímetros, tá? Eu vou começar essa peça pelo anel mágico. Para quem tem dificuldade de fazer o anel mágico, eu vou ensinar de forma bem fácil, tá? Vou posicionar aqui meus dois dedos, vou colocar o fio por cima e vou segurar com o meu polegar. A parte do fio mais curta fica para frente, a parte do fio que vem do rolo fica para trás. Pego o fio que vem do rolo, enrolo nos meus dois dedos e cruzo, assim. Seguro novamente com o meu polegar, viro a minha mão, pego a agulha, passo por baixo dessa alcinha aqui, laço o fio que vem do rolo e trago aqui para cima. Assim, retiro meus dois dedos, posiciono a minha mão da forma que eu faço o crochê, ó. A parte do fio que vem do rolo fica para trás, tá? E o anel mágico e esse fiozinho mais curto fica para frente, tá? Quando eu fizer todos os pontos que eu preciso aqui dentro do anel mágico, no final, eu vou puxar esse fiozinho aqui para fechar o anel mágico, tá? Agora, eu vou fazer uma correntinha para deixar esse anel mágico seguro. Assim. Agora, eu vou trabalhar os próximos pontos, ó, embaixo desses dois fios aqui, tá? Dá pra ver bem, né? Então, agora eu vou colocar a minha agulha, vou laçar o fio, vou trazer aqui pra cima. Eu vou dar uma puxadinha, ó, maior nessa argolinha pra ela ficar bem grandinha, que eu quero um ponto baixo um pouquinho maior, tá? Laço o fio e passo por dentro dessas duas argolinhas. Aqui eu fiz um ponto baixo. Vou puxar novamente essa argolinha e vou fazer uma correntinha. Assim, aqui eu tenho um ponto baixo e uma correntinha. Equivale, nesse trabalho, a um ponto alto, tá? Eu preciso fazer, dentro desse anel mágico, um total de 16 pontos altos. Então, aqui eu já tenho um, falta 15 pontos altos. Quando eu chegar ao final da carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo nessa primeira correntinha, né? Aqui eu fiz um ponto baixo e uma correntinha. Então, vou fazer o ponto baixíssimo quando eu chegar ao final, nessa correntinha aqui, tá? Agora, eu vou laçar o fio, vou dentro do meu anel mágico, vou laçar o fio e vou trazer aqui pra cima e vou fazer um ponto alto. Laço novamente o fio, vou dentro do anel mágico e faço outro ponto alto. Laço o fio novamente, vou dentro do anel mágico e faço outro ponto alto. Aqui eu já tenho 5 pontos altos, contando com esse meu ponto baixo e a correntinha, tá? Eu preciso fazer mais 11 pontos altos, tá? Então, aqui eu tenho 5, então, 6, 7, 8, opa, escapou aqui o fiozinho, peraí. 8, 9. Eu quis fazer todos os pontos até o final para mostrar para vocês, porque às vezes acaba, ó, o fio ficando mais curtinho, cada vez mais curtinho, aí é um perigo escapar. Então, às vezes, a gente pode dar uma puxadinha, tá? Não total, né? Que nós vamos puxar no total no final, mas dá para dar uma puxadinha, tá? Então, aqui eu tava 9, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12.
13, 14, 15, ó, dou mais uma puxadinha aqui, 16, ó, 16 pontos completos. Agora eu puxo esse fiozinho, ó, não precisa puxar muito, ó, deixa um furinho que fica mais bonitinho, né? Agora eu vou naquela primeira correntinha que eu falei, ó, no meio dessas duas alcinhas, e vou fazer um ponto baixíssimo, assim. Agora eu vou puxar bem essa argolinha, ó, deixá-la bem, ó, bem frouxinha, dá pra ver, né? Vou no próximo ponto de base, ó, aqui tá essa argolinha, né? No próximo ponto de base, pela parte de trás, ó, eu vou passar por baixo das duas alcinhas, vou laçar essa argolinha aqui, ó, e vou puxar pra trás, assim. Aqui eu fecho a minha primeira carreira com um total de 16 pontos altos. Vou para a segunda carreira. Ó, embaixo dessas duas alcinhas aqui, na primeira carreira, eu puxei essa argolinha para trás, né? Agora, eu vou colocar a minha agulha, ó, nessa primeira alcinha aqui, ó, de trás, tá? Vou laçar o fio e vou trazer aqui pra cima. Assim, tá? Eu vou dar uma puxadinha maior, tá? Não vou fazer um ponto baixo curtinho assim. Eu vou dar uma puxadinha maior, tá? Pra ficar um ponto baixo um pouquinho maior. Sempre eu vou fazer assim no começo de carreira, tá? Aí laço o fio e passo por dentro dessas duas argolinhas. Aí puxo um pouquinho também e vou fazer uma correntinha. Esse ponto baixo com uma correntinha equivale a um ponto alto. Agora, nos próximos pontos de base, pegando a alcinha de trás, ó, sempre a alcinha de trás, para dar um efeito bonito, né? Que vocês já viram no começo do vídeo. Eu vou fazer pontos altos. Então, eu vou fazer 2 pontos altos sobre cada ponto de base, pegando a alcinha de trás, tá? Esse aqui, ó, ele vai ficar sozinho, mas no final eu vou juntar um ponto alto junto com ele, tá? Aqui pertinho dele. Então, vou laçar o fio, vou no próximo ponto de base, na alcinha de trás, vou colocar a minha agulha e vou fazer um ponto alto. Laço o fio novamente, vou no mesmo ponto de base, pegando a alcinha de trás e vou fazer outro ponto alto. Aqui eu já tenho 2 pontos altos. Laço o fio, vou no próximo ponto de base, pegando a alcinha de trás e faço mais 2 pontos altos. Laço o fio, vou no próximo ponto de base, pegando a alcinha de trás e faço mais 2 pontos altos. Laço o fio, vou no próximo ponto de base, pegando a alcinha de trás e faço mais 2 pontos altos. E eu vou fazendo 2 pontos altos sobre cada ponto de base, pegando a alcinha de trás, até o final dessa carreira, tá? Chegando aqui ao final da segunda carreira. Ó, o próximo ponto alto, agora eu vou fechar, tá? Eu vou unir um ponto alto com esse ponto baixo e uma correntinha. Então, aqui eu vou laçar o fio, mas eu não vou colocar esse ponto alto, ó, juntinho aqui nessa alcinha com esse ponto baixo e correntinha, tá? Senão vai ficar muito amontoado. Eu vou nessa alcinha aqui do ladinho, ó, dá pra ver? Do ladinho do ponto baixo, ó, tem essa alcinha aqui, ó. Eu vou colocar a minha agulha aqui e vou fazer um ponto alto. Opa, escapou aqui, eu acabei pegando outro fiozinho. Pronto. Agora, eu vou na primeira correntinha, né? Eu fiz um ponto baixo, a primeira correntinha no ponto inicial, né? Eu vou, no meio dessas duas alcinhas aqui, vou colocar a minha agulha e vou fazer um ponto baixíssimo. Assim. Deixa eu dar uma puxadinha aqui. Agora, eu puxo essa argola, ó, deixo ela bem puxadinha, coloco a minha agulha pela parte de trás
embaixo dessas duas alcinhas do próximo ponto de base, pega essa argolinha e leva para trás. Assim. Aqui eu fecho a minha segunda carreira e com um total de 32 pontos altos. Agora eu vou para a terceira carreira, então puxo um pouquinho essa argolinha que está na minha agulha, deixo um pouquinho frouxinho. Vou colocar a minha agulha, ó, nessa segunda alcinha, ó. Vou pela parte da frente, eu tô atrás aqui, né? Vou pela parte da frente e vou colocar nessa segunda alcinha, tá? Essas duas alcinhas aqui do ponto de base, eu puxei essa argolinha para trás, tá? Ó, foi nessas duas alcinhas aqui que eu puxei, eu coloquei minha agulha por trás, né? E puxei essa argolinha para trás. Então, agora eu vou com a minha agulha, ó, pegando essa alcinha de trás. Laço o fio, trago aqui pra cima e dou uma puxadinha, tá? Pra ficar maiorzinha. A argolinha. Laço o fio e passo por dentro dessas duas argolinhas, fazendo aqui um ponto baixo. Ele é um pouquinho maior, né? Puxo um pouquinho essa argolinha e faço uma correntinha. E aqui eu tenho um ponto baixo, uma correntinha, que equivale a um ponto alto. Agora eu vou laçar o fio. E no próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto alto, tá? Nessa terceira carreira, eu vou fazer assim, um ponto alto, sozinho, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo ponto de base, um ponto alto sozinho, no próximo, 2 pontos altos no mesmo ponto de base, tá? Esse aqui, ó, esse primeiro, ele vai ficar sozinho, tá? Porque no final, eu vou juntar um ponto alto com ele, e aí ele vai ficar 2 pontos no mesmo ponto de base, tá? Então, aqui lacei meu fio, no próximo ponto de base, pegando a alcinha de trás, vou colocar a minha agulha e vou fazer um ponto alto. Deixa eu dar uma puxadinha aqui no meu fio. Vou laçar o fio no próximo ponto de base, pegando a alcinha de trás, vou fazer 2 pontos altos. Laço o fio no próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, vou fazer um ponto alto. Laço o fio no próximo ponto de base, pegando a alcinha de trás, vou fazer 2 pontos altos. Laço o fio no próximo ponto de base, pegando a alcinha de trás, vou fazer um ponto alto. Laço o fio no próximo ponto de base, pegando a alcinha de trás, faço 2 pontos altos. Eu vou fazendo assim até chegar ao final da carreira, tá? Não esquecendo, ó, o próximo é um ponto alto sozinho, no próximo ponto de base é 2 pontos altos no mesmo ponto de base e pegando essa alcinha de trás, tá? Eu volto aqui quando chegar aqui no final da carreira. Chegando aqui ao final da terceira carreira, aqui eu vou fazer um ponto alto sozinho. E vou fazer um ponto alto para juntar com esse meu ponto baixo essa minha correntinha, né? E daí vão ficar 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, aqui eu vou laçar o meu fio, tá? E como eu falei, eu não vou juntar aqui com esse primeiro ponto, né? Que é o ponto baixo com a correntinha. Eu vou nessa alcinha aqui, ó, bem do ladinho, ó. Ela ficou um pouco justinha, né? Aqui eu vou colocar a minha agulha, ó, dá pra ver, né? Ó, bem do ladinho do ponto baixo, ó, eu vou colocar a minha agulha nessa alcinha, vou laçar o fio, vou puxar aqui pra cima e vou fazer um ponto alto. E na correntinha, aquela primeira correntinha que eu fiz em cima do ponto baixo, no meio dessas duas alcinhas aqui, ó, vou colocar a minha agulha, vou laçar o fio e vou passar com essa laçadinha por dentro dessa argolinha que está na minha agulha. Ó, e vou dar uma boa puxadinha, tá? Vou deixar ela bem grandinha. Agora, eu vou no próximo ponto de base, que é esse aqui. Vou colocar a minha agulha por trás, embaixo dessas duas alcinhas. Assim. Vou pegar essa argolinha aqui, vou colocar na minha agulha e vou puxar pra trás. Assim.
Aqui eu fecho a minha terceira carreira e com um total de 48 pontos altos. Sempre que eu fechar a minha carreira, eu vou fechar dessa forma, tá? Vou para a quarta carreira e nessas duas alcinhas aqui, ó, onde eu puxei a minha argolinha para trás, eu vou colocar a minha agulha pela parte da frente, na alcinha de trás, vou laçar o fio, vou trazer aqui para cima e vou dar uma puxadinha, tá? Laço o fio, passo por dentro dessas duas argolinhas, fazendo aqui um ponto baixo, né? E agora eu vou fazer uma correntinha. Dou uma puxadinha também nessa argolinha, laço o fio e faço uma correntinha, tá? Aqui eu tenho um ponto baixo, uma correntinha, que equivale a um ponto alto. Nessa quarta carreira, eu vou trabalhar dois pontos altos, um em cada ponto de base, tá? Então, aqui vai ser um ponto alto sozinho, outro ponto alto sozinho, no seguinte, dois pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Mais dois pontos altos sozinho, um em cada ponto de base, né? Então, um aqui sozinho, outro sozinho, e no próximo, dois pontos altos no mesmo ponto de base. Sempre pegando a alcinha de trás, para dar esse efeito aqui, tá? Esse ponto aqui, ó, ele vai ficar sozinho, que eu vou juntar no final um ponto alto juntinho com ele, que vai equivaler a dois pontos altos no mesmo ponto de base, tá? Então, laço o fio no próximo ponto de base e vou fazer um ponto alto. Laço o fio, vou no próximo ponto de base, pegando a alcinha de trás e faço outro ponto alto. Laço o fio no próximo ponto de base, pegando a alcinha de trás, eu vou fazer dois pontos altos. No mesmo ponto de base, ó. Agora, eu vou fazer mais dois pontos altos sozinho, um sobre cada ponto de base, pegando a alcinha de trás. Lacei o fio, vou no próximo ponto de base, pegando a alcinha de trás e faço um ponto alto. Laço o fio, vou no próximo ponto de base, pegando a alcinha de trás e faço outro ponto alto. Laço o fio no próximo ponto de base, faço dois pontos altos no mesmo ponto de base. Laço o fio, agora eu vou fazer mais dois pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base. Então, aqui eu faço um ponto alto sozinho, laço o fio, no próximo ponto de base faço outro ponto alto sozinho. Laço o fio no próximo ponto de base, pegando a alcinha de trás, faço dois pontos altos no mesmo ponto de base. E nessa carreira eu vou fazendo sempre assim, tá? Dois pontos altos sozinho, um sobre cada ponto de base. No próximo ponto, dois pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo, dois pontos altos sozinho, um sobre cada ponto de base. Depois, dois pontos altos no mesmo ponto de base. E eu vou fazendo assim até chegar aqui ao final da carreira, tá? Nessa quarta carreira, eu trabalhei dois pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base, e depois um aumento de dois pontos altos sobre o mesmo ponto de base, né? Aqui eu tenho o aumento, ó, agora eu vou fazer dois pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base, pegando a alcinha de trás, tá? Aqui a alcinha de trás, ó. E agora eu vou unir um ponto alto junto com esse ponto de início, tá? Sempre eu vou fechar dessa forma, tá? Sempre ele fica sozinho no começo e depois eu fecho um ponto alto e ele fica juntinho com esse ponto alto, que equivale a dois pontos altos no mesmo ponto de base, um aumento, tá? Aqui eu vou laçar o fio e vou nessa alcinha aqui, ó, do ladinho do ponto baixo. Ela é bem pequenininha, ó, é bem aqui, ó, tá? Deixa eu pegar minha agulha porque ele ficou bem apertadinho, ó. Dá pra ver bem, né? Aí, eu faço um ponto baixíssimo na primeira correntinha, puxo aqui essa argolinha, vou no próximo ponto de base, embaixo das duas alcinhas, né? Colocando a minha agulha pela parte de trás. Agora, eu laço essa argolinha e puxo pra trás. E aqui eu fecho a minha quarta carreira. Agora, eu vou pra quinta carreira, vou colocar a minha agulha na alcinha de trás, né? Essas duas alcinhas aqui foi de onde eu puxei a minha argolinha para trás. Agora, eu venho com a minha agulha pela parte da frente, coloco na alcinha de trás,
Laço o fio e puxo aqui pra cima e dou uma puxadinha, pra ficar um ponto baixo maior. Laço o fio e passo por dentro dessas duas argolinhas. Dou mais uma puxadinha e faço uma correntinha. Esse primeiro ponto equivale a um ponto alto. Nessa quinta carreira, eu vou fazer 3 pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base, e um aumento. 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base, né? A cada 3 pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base, eu faço um aumento, tá? E esse ponto aqui, ó, eu não vou contar agora com esses 3 que eu vou colocar, tá? Porque sempre no final eu vou juntar um ponto alto com ele, tá? E aí vai ficar 2 pontos altos no mesmo ponto de base, que seria o aumento, né? Que é o aumento. Então, agora, ó, no primeiro ponto de base, na segunda alcinha, né? Na alcinha de cima, eu faço um ponto alto. Aqui eu faço mais outro ponto alto, né? No próximo ponto de base. E falta mais um para mim completar 3, né? Na próxima alcinha, no ponto de base, faço outro ponto alto. Então, aqui eu tenho 3 pontos altos, né? Esse aqui eu não conto, né? Que eu vou juntar, como eu falei, no final com outro ponto alto. Agora, eu vou fazer um aumento no próximo ponto de base. 1, 2... pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Agora, eu vou fazer mais 3 pontos altos, um sobre cada ponto de base, pegando a alcinha de trás. Então, um já foi, 2, 3. No próximo, vou fazer um aumento, 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Laço o fio, vou fazer mais 3 pontos altos, sozinhos, né? Um sobre cada ponto de base. Então, 1, 2, no próximo, 3. Laço o fio, no próximo ponto de base, pegando a alcinha de trás, eu vou fazer 2 pontos altos, sobre o mesmo ponto de base. Vou fazer mais 3 pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base. Agora, vou laçar o fio e no próximo ponto de base, vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa quinta carreira. Finalizando aqui a quinta carreira, ó, aqui eu tenho o aumento, né? 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Vou laçar o fio e vou fazer mais 3 pontos altos sozinho, um sobre cada ponto de base, pegando a alcinha de trás. 1, 2, 3. Agora, eu vou fazer um aumento, né? Vou colocar um ponto alto para juntar com esse primeiro ponto de início. Então, vou laçar o fio e vou nessa alcinha aqui, do lado do ponto baixo, tá? Vou colocar a minha agulha e vou fazer um ponto alto. Vou fazer um ponto baixíssimo nessa correntinha, na primeira correntinha de início, né? Que eu fiz em cima do ponto baixo. E vou fazer um ponto baixíssimo. Vou puxar um pouco essa argolinha, vou colocar a minha agulha por trás no próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas. Vou laçar essa argolinha aqui e vou puxar para trás. Vou dar mais uma puxadinha para ela ficar um pouquinho maior. Aqui eu fecho a minha quinta carreira e com um total de 80 pontos altos. Eu vou para a sexta carreira. E cada carreira eu vou aumentar um ponto alto sozinho, tá? No caso aqui, a terceira carreira, eu fiz um ponto alto sozinho, né? E 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Na quarta carreira, eu fiz 2 pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base e 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Na quinta carreira, eu fiz 3 pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base e 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Na sexta carreira, eu vou fazer 4 pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base e 2 pontos altos no mesmo ponto de base, tá? Mas eu vou começar sempre com os pontos altos sozinhos, tá? Um sobre cada ponto de base. E não esquecendo que esse primeiro ponto aqui, o ponto de início, ele fica sozinho porque eu vou juntar ele com um ponto alto no final para ficar 2 pontos altos no mesmo ponto de base, tá?
Então, nessa cesta eu vou aumentar para 4 pontos altos sozinhos. Na 7ª carreira vai ser 5, na 8ª carreira vai ser 6 e na 9ª carreira vai ser 7 pontos altos sozinhos, tá? Então, eu vou voltar na 9ª carreira com 7 pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base, pegando a alcinha de trás. Aí eu faço 7 pontos altos sozinhos, né, na 9ª carreira, e depois eu faço o aumento. Depois mais 7 pontinhos e mais o aumento. Chegando aqui na 9ª carreira, eu trabalhei nessa carreira 7 pontos altos sozinhos, né? Um sobre cada ponto de base e depois o aumento. Agora eu vou fazer meu ponto alto, que ele vai se unir a esse ponto de início e vai ficar 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base, tá? Aqui nessa primeira correntinha, né? A de início, faço meu baixíssimo. Puxo aqui. E volto aqui. E eu fico por aqui, porque eu vou aproveitar essa base para fazer um lindo suplá na próxima videoaula. E se você quiser fazer esse suplá, já deixa a sua base adiantada, tá? Mas você pode fazer outras peças com essa base. Aqui, ó, não dá para perceber aonde foi feito o fechamento, né? Ficou lindo demais, fica perfeito, né? Aqui, como eu trabalhei nas alcinhas de trás, né? Todo ponto eu coloquei nas alcinhas de trás, então dá esse efeito aqui. Ficou lindo, né? Se você gostou, deixe o seu like, aperte o sininho para receber notificações de novos vídeos, se inscreva no meu canal, me siga lá no Instagram, @Patricia Guedert Crochê, e até a próxima!